Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Vamos às informações do Corinthians de hoje. Vamos falar detalhadamente sobre a lesão do Renato Augusto e outros assuntos importantes. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de agradecer demais vocês. Hoje estamos com 15.500 inscritos para um canal que não tem um ano de vida. Quero agradecer do fundo do meu coração e muito obrigado mesmo por vocês terem nos ajudado nesse tempo todo. Peço para vocês que é de suma importância vocês se inscreverem no canal do Corintianeiro para continuar nos ajudando a espalhar o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos às notícias do Timão que estão bombando, hein? Bom, quero começar primeiro falando sobre o Bruno Mendes. Bruno Mendes teve seu contrato renovado ontem. É isso mesmo, fiel. Lá no Uruguai mesmo, os empresários do jogador se reuniu com a cúpula corintiana e fechou sua renovação. Bruno Mendes está fechado com o Corinthians. O zagueiro renovou por 2 anos de contrato e o dobro do seu salário. É isso. Bruno Mendes vai jogar até 2025, até junho de 2025 no Corinthians e teve um aumento substancial de salário. A diretoria do Corinthians resolveu dobrar o salário do jogador. Pessoal, ótima notícia. Quando a diretoria erra, a gente critica. Quando acerta, temos que elogiar. Bruno Mendes tem sido de grande destaque e tem jogado muita bola no Corinthians. Fora que é um zagueiro que tem grande potencial de venda. Parabéns ao Duílio, parabéns a toda a diretoria do Corinthians. Vai nos ajudar muito o Bruno Mendes futuramente. Pessoal, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, e já já você vai ver que está tudo ligado. O Bruno Mendes não jogou ontem por estar suspenso desde a Libertadores passada. Caso o Bruno Mendes fosse jogar, ele seria o titular. O que me chamou a atenção foi que, na ausência do Bruno Mendes, o Caetano seria titular e não o Balbuena. Não sei que mundo estou, mas o Balbuena, apesar de estar mal, é um jogador experiente, um jogador rodado. O Corinthians ia colocar o Caetano de 23 anos para jogar uma Taça Libertadores em estreia fora de casa. Não acho que seria uma boa opção. Ainda bem que o Balbuena jogou. Não só pelo gol. O Balbuena foi consistente, não perdeu nenhuma bola de cabeça, foi superior na zaga. O Balbuena jogou melhor que o Gil, porque o Gil é o queridinho de Fernando Lázaro. O Gil não sai do time, apesar de não estar merecendo sair também. O Gil está jogando um bom futebol. Claro que fez o gol, que ajudou muito, mas o Balbuena foi excelente ontem na zaga. Ainda bem que colocou uma dúvida na cabeça do Fernando Lázaro. Para as próximas partidas aí, se caso o Gil ou o Bruno Mendes se lesionar, cara, vamos ficar de olho. O Caetano é promessa, é ótimo jogador, mas tem apenas 23 anos, né? Bom, galera, ontem o Renato Augusto se lesionou feio, a gente viu a gravidade, o jogador saiu do campo chorando. O jogador é macaco velho, ele já sabe o que acontece. Ali ele já viu que ia dar merda pro lado dele, né? Bom, enfim. Graças a Deus, ontem mesmo, após a partida, foram feitos alguns exames preliminares. Nesses exames foi detectado que não houve rompimento do joelho. O que isso significa, corintianeiro? Significa que o jogador não vai precisar operar. Caso o jogador fosse operar, esquece Renato. Renato Augusto ficaria de fora da Libertadores, provavelmente ia voltar só no meio do ano que vem. Sendo o principal jogador do Corinthians e a importância que ele tem, cara, estaríamos fodidos, né? Ainda bem que não foi detectado rompimento. Porém, foram exames preliminares. Os exames mais aprofundados serão feitos ainda. Mas eu acredito que ele vai ficar algumas partidas de fora, sim. Pode até ficar fora da disputa da fase de grupos, mas tenho certeza que para o mata-mata ele vai estar bom. Vamos torcer até para ele retornar à fase de grupos, né, pessoal? Porque o Renato Augusto é essencial para o Corinthians. Por falar em jogador essencial, após o Renato Augusto sair ontem por uma lesão boba, porque Renato Augusto está marcando lateral, quem fazia isso era o Vitor Pereira. Renato Augusto não pode marcar lateral, não pode cobrir Fábio Santos. Renato Augusto não tem que fazer aquele deslocamento livre ali na frente da área para armar a jogada e bater de fora da área. De maneira alguma, Renato Augusto pode marcar. É um jogador que já tem uma idade avançada, não é, pessoal? Vocês concordam? Comentem aí. Pessoal, queria falar para vocês, falei da lesão do Renato, né?
Agora eu queria falar o seguinte. Fernando Lázaro, para mim, no primeiro tempo, ele cagou no Corinthians. Por isso que é importante a gente conversar, que a gente vai levantando tópicos importantes. Primeiro, desde a época do Vitor Pereira, na ausência do Renato Augusto, quem armou o time foi o Juliano. O Juliano, que é o armador do time na ausência dele, é um jogador de mais criatividade quando o Renato não está. Porque substitui o Renato Augusto, nenhum jogador do Brasil substitui. O Renato Augusto é insubstituível. Mas quando ele não está, o Juliano é o cara que arma, é o cara que pensa mais um pouquinho fora da caixa quando ele não está. E o Fernando Lázaro colocou o Maicon para armar e o Juliano estava fazendo de volante, chegando um pouquinho mais à frente, sem grande liberdade. O Corinthians morreu no primeiro tempo. O Corinthians não fez nada. O Corinthians jogou com um time de Série B, não que ele esteja na Série B, mas é um time de nível de Série B, o Liverpool do Uruguai. E a gente poderia ter saído com um resultado atrás no primeiro tempo, porque só dava os caras. O Corinthians perdeu seu sistema de armação, perdeu seu sistema de criatividade. Fernando Lázaro, isso não pode acontecer. Na ausência do Renato, é o Juliano que arma. Deu passe para gol, jogou muito bem, porque depois você corrigiu. Outro tópico levantado de grande importância no jogo de ontem é: nunca mais você tira um Fausto Vera, cara. Se você não viu isso ontem, você é analista do quê? Você analisa só adversário? E não adianta você ser técnico. Gosto de fazer na seleção. Porque, com todo respeito, Fausto Vera não pode ser reserva do Rony, cara. Fausto Vera tem um bom passe de bola, uma boa saída de bola, chega bem à frente, finaliza bem. Fausto Vera jogou o fino do futebol ontem. Espero que serviu para você ver que o Fausto Vera não pode ser titular, não pode ser reserva. Fausto Vera tem que ser titular absoluto. E outra, Cantilho mudou o jogo. Foi um jogador essencial para a vitória de ontem. O cara que administrou bem, rodou a bola, chegou no meio de campo e falou que quem manda sou eu. Cantilho tem que ser titular do Corinthians hoje, dependendo quanto tempo o Renato Augusto for ficar fora. O meio de campo do Corinthians é Fausto Vera, Cantilho e Juliano. Esse é o meio campo do Corinthians. Jogou muita bola, Juliano, tá de parabéns, deu passe para gol, mas ele não pode marcar. Agora com o Renato Augusto, que vai ficar uns dias de fora, Fernando Lázaro, Juliano é armador, cara. Juliano tem que armar, você não pode pôr o Maicon para armar, até porque você arrebenta o menino. O Maicon é aquele volante que marca com a singela chegada na frente. O Maicon não joga bem desde aquele jogo contra o Boca Juniors que ele fez 2 gols. Depois ele se lesionou, nunca mais eu vi ele jogando bem. Vocês viram ele jogar bem uma partida aí? Eu não vi, pessoal. Queria dizer também que o Roger Guedes está vivendo uma ótima fase. O jogador estava sendo artilheiro do Paulistão. A gente foi eliminado precocemente, felizmente, pelo Ituano. Fez 2 golaços ontem, está jogando muita bola. Parabéns ao Roger Guedes, vai nos ajudar muito nessa sequência do campeonato. É um campeonato grande, temos Copa do Brasil pela frente, brasileiro, e é isso que dá uma arrebentada no Corinthians. Hoje a gente tem 11 titulares. Esses 11 titulares jogam de igual para igual com qualquer time do Brasil ou do futebol sul-americano. A gente joga de igual para igual. A gente disputa títulos sim, porém são campeonatos longos que você precisa de reservas e titulares. E infelizmente o Corinthians hoje tem 11 jogadores competitivos. Temos alguns jogadores bons no banco sim, igual o Watson, o Pedro que é revelação, né? Mas tem muito para provar ainda, o Barleta que chegou agora. Temos algumas opções de banco, mas não são opções que chegam e falam: estou tirando meia dúzia, estou colocando meia dúzia, né? Felizmente as opções ainda deixam um pouco a desejar, né? Agora com a lesão do Renato, por exemplo, o Juliano é aquele armador, mas não é nenhum, igual o Renato não existe, mas ele não chega perto do Renato, né? Por exemplo, seria uma opção interessante um Everton Ribeiro, um Luan Dias, que se demonstrou muito promissor. A gente não tem esse tipo de jogador. Então a gente tem que jogar com o que tem, que são 11 titulares. Para jogar com o que tem, você tem que abrir mão de algum campeonato. Não dá para você disputar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil em alto nível, com apenas 11 jogadores competitivos, né, pessoal? O que vocês acham? Comenta aí, fiel. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixa o seu like para ajudar a distribuir o nosso trabalho para mais corintianos,
beleza? Eu agradeço muito a participação de vocês, obrigado e vai Corinthians!